Bom, gurizada, para a prova de ciências humanas, a gente vai destacar algumas coisas também que são importantes na hora de você resolver, só que antes eu quero te chamar a atenção para um detalhe. A prova de ciências humanas vem com textos longos, cansativos, tanto quanto os de linguagens. Geralmente os alunos têm mais estratégias para resolver mais rápido a prova de linguagens do que a de humanas, e pela TRI, a prova de humanas vale mais, tá? Então mesmo eu sendo professor de linguagens, aqui na chave mestra, eu sou o teu professor de estratégias de interpretação para todas as áreas. Você tem que priorizar humanas em relação a linguagens no primeiro domingo. Tem que, além da redação, que é claro que vai te dar 1000 pontos, se você gabaritar hoje ciências humanas, vai te dar em torno de 860 pontos. Se você gabaritar linguagens, vai dar 800, 810, em alguns anos foi um pouquinho mais, mas são 50 pontos a menos do que a prova de humanas. Então você tem que entender que entre fazer 40 acertos nas duas, linguagens e humanas, ou 38 em linguagens e 42 em humanas, é melhor 38 em linguagens e 42 em humanas. Se você pegar a nota dos aprovados em medicina, por exemplo, no Brasil, do último ano, quase todos eles fizeram mais pontuação em humanas do que em linguagens. Isso tem que ficar claro. Então, se faltar tempo no final da prova, porque você saiu diferenciando fáceis e difíceis, e tu não conseguir fazer 8 questões, eu prefiro que tu não consiga fazer 3 de linguagens e 5 de humanas, ou melhor, 5 de linguagens e 3 de humanas, é melhor deixar de lado mais de linguagens do que de humanas, do que 4 em cada uma. Dito isso, vamos começar com ciências humanas. Me parece, pelos últimos anos, pelo que eu falo com os alunos e pelo que eu vejo da prova, que filosofia vai ter as questões mais difíceis da prova de ciências humanas. Aquelas questões de filosofia que vão trazer os filósofos que você não conhece, né, ou não estudou a fundo, não as de Sócrates, Platão e tal, não, as mais complexas mesmo, e que você lê o texto e tá numa linguagem tão difícil que você não entende nada. Quer dizer, é claro que se você bater o olho numa questão de filosofia, que o enunciado é confuso, as alternativas são confusas e o texto é confuso, ela deve estar entre as mais difíceis, cara. Você tem que ter essa noção também. Por mais que na hora da prova não seja só o número de acertos dos alunos que determina se a questão é fácil ou difícil, isso também está ligado ao pré-teste que é feito, à complexidade da questão. Então, se tem uma questão que tu não conseguiu entender quase nada, provavelmente a maioria das pessoas não conseguiu entender também e ela vai ser uma das questões mais difíceis, pronto. Se ela tiver um padrão de incoerência de resposta em relação ao grau de qualidade dos alunos e o que eles responderam, pode ser até que ela seja anulada. Anulada não no sentido de ser anulada no gabarito, mas de não contar para nota, como acontece várias vezes no Enem. Então, bateu o olho em questões de filosofia, que são muito complexas, você leu o texto, não entendeu nada, tentou fazer pelo enunciado, não deu, foi pro texto, não entendeu nada, pula, caramba! Não é pra ficar, ai meu Deus, eu não consegui entender esse texto. Não, pensa, se eu não conseguir, a maioria das pessoas também não, vou pular, deixar pro final, no final eu volto e tento matar ela. Essa é a primeira dica, filosofia. Olhou questão complexa, pensa, qual é o histórico de ensino de filosofia no Brasil hoje? A maioria das pessoas ou não teve filosofia no colégio, ou se teve foi mal dada. Não foi aquela coisa aprofundada e tal. Então, filosofia pega no Enem. Segunda dica que eu tenho que te dar. Questões de geografia física que são diretas. Elas têm alternativas curtas e cobram um conceito. Ou cobrou latitude, longitude. Aqueles conceitos de geografia física. Essas questões, para quem não estudou nada, vão ser impossíveis. Mas como você está buscando um curso de alta concorrência, média alta concorrência, eu tenho que te dizer que as pessoas que estudaram vão matar essas questões de maneira mais fácil. E ela vai ter um padrão de coerência que pode figurar entre fácil e médio. Então, é aquela questão que se tu quer passar num curso que tu precisa de 35 acertos por área ou talvez 40, tu tem que garantir. Porque ela não tem muito para onde tu fugir. Não são questões que a gente está trabalhando na chave mestra. Porque elas cobram conceitos específicos. Então, essa questão tu tem que tentar garantir. Geografia física cai no Enem, é importante saber a parte ali de mapas, etc., biomas, aquela coisa toda, como funciona, tem que tentar garantir essas questões. Já foram 2 dicas que eu tô te dando. Filosofia vai estar entre as mais complicadas, pula se não conseguir entender. Geografia física, concentra e tenta matar pelo teu estudo. Se até essa altura do campeonato você está negligenciando geografia física, tenta focar agora na reta final. Professor, mas eu ouvi falar que a geografia humana também é importante para a prova, etc e tal. Eu sei, não sou professor de geografia. Mas na geografia humana, eu, com a chave mestra, consigo te ajudar mais.
do que na de geografia física, que é uma questão que eu acho que você tinha que tentar tomar cuidado e acertar. E aí a terceira dica que eu tenho para te dar na prova de ciências humanas é muito parecida com a de linguagens, do tamanho dos enunciados, mas não é a mesma. Eu quero que você olhe a complexidade do enunciado e das alternativas. Olha o que a prova de humanas está te cobrando. Ah, ela quer saber o resultado de uma atividade de urbanização, tá? Então ela está cobrando uma consequência de algo que foi feito. O que foi feito vai estar no texto, a consequência tu vai ter que pensar, usar a lógica ou os teus estudos. Deve ser uma questão mais tranquila. Porque tu tem de onde tirar, tu tem de onde partir. Agora, olhou, é uma questão extremamente complexa que cobrou num determinado momento histórico o que aconteceu. E você sabe que é um momento histórico que as pessoas não dão muita bola. Não era o foco do Enem, não estava nas revisões aquilo ali. Opa, deve estar entre as mais difíceis. Então, a complexidade do enunciado e das alternativas. Mais uma vez, e por isso que eu falei que é importante, e é parecido com a de linguagens, não olha para o texto. O quanto o texto é fácil ou difícil. Olha pro enunciado. Só que lá na linguagens, na última aula, era para olhar o tamanho do enunciado. Agora não é o tamanho. É o que está escrito. Ah, qual foi a atividade mencionada no texto? Porra, se está mencionada no texto, você não está fazendo aula aqui na Chave Mestre vendo questão de humanas que eu resolvo o que está mencionado no texto? Está entre as mais fáceis. Porque a resposta está no texto. Você tem de onde tirar. Não precisa fazer um raciocínio de lembrar da memorização para fazer aquilo. Agora, uma alternativa de ciências humanas que dependa mais da memorização do que da leitura, provavelmente está entre as mais difíceis. E o jeito que está sendo cobrado também. O jeito que são construídas as alternativas. Se tu olhar para as alternativas muito semelhantes, muito diferentes, como é que ela está elaborada? Isso te ajuda a perceber. Então, para ciências humanas, eu tenho mais 3 dicas que eu estou te dando aqui nesse mini módulo para quem é aluno da Chave Mestra. Filosofia. Provavelmente aquelas questões de texto denso estão entre as mais difíceis. Geofísica, embora não esteja entre as mais fáceis das mais fáceis, você que quer curtir alta concorrência tem que matar. E a complexidade do enunciado e das alternativas. Procura pela maneira como está escrita, se é de fácil acesso à leitura ou não, para decidir se vai fazer a questão no início ou vai pular e vai deixar para o final. Beleza? Seguimos o nosso baile, daqui a pouco tem Ciências da Natureza e depois Matemática.